Fica aí à vontade, véi. Boa noite, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a Grazi. Sejam bem-vindos para mais um culto da Igreja de Crianças. Como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. E hoje nós vamos ver várias coisas muito legais. Primeiro nós vamos ver sobre obediência e depois nós vamos terminar a história da estrela. Quem aí tá curioso para saber o final dessa história? A gente vai ver hoje o final dela, o que vai acontecer, tá bom? Mas para começar, vamos fazer uma oração, tá bom? Coloca a mão aí no seu coração, fecha o seu olho, curva a sua cabeça. Vamos orar para que o Senhor acalme o nosso coração e que Ele venha falar conosco hoje, tá bom? Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, Pai, para que o Senhor venha, Senhor, sobre cada um de nós, para que o Senhor aquete, Senhor, o nosso coração, aquete a nossa alma, que o Senhor possa falar conosco, Senhor, abre o nosso coração para a Tua palavra, para a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. E agora nós vamos fazer a oração pela nossa cidade. Você que é de Suzano, ora por Suzano. Se você é de Mogi, ora por Mogi. Ora aí pela tua cidade, tá bom? E aqui atrás de mim tá escrito um Salmos. Vamos ler ele aqui? Salmos 144, 15. Como é feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Então, vamos orar para que o Senhor seja o povo da nossa cidade. Amém? Então levanta aí a sua mão, ora aí pela sua cidade, tá bom? Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Pai, por Suzano, Pai, que o Senhor venha sobre a minha cidade, Senhor, em nome de Jesus. Traga, Senhor, salvação para cada um dos suzanenses, em nome de Jesus, Senhor. Que cada um deles, Senhor, possa te ouvir, possa te conhecer, Pai. Em nome de Jesus, salva, Senhor, cada um dos meus amigos, dos meus familiares daqui de Suzano, em nome de Jesus, que toda ação de Satanás contra essa cidade que caia por terra em nome de Jesus, todo ataque de Satanás que caia por terra em nome de Jesus. Senhor, vem, Senhor, sobre a minha cidade, Senhor, traz, Senhor, o Teu Espírito Santo, derrama, Senhor, do Teu fogo, Senhor, na minha cidade, Senhor, que haja um avivamento, Senhor, aqui em Suzano, em nome de Jesus. Amém. Então agora vamos orar pelos nossos pastores. Você que está aí na sua casa também, ora pelos nossos pastores, o pastor Júnior, a pastora Mil, o pastor Rodrigo, a pastora Renata, o pastor Adriana, a pastora Leila, o pastor Jones, a pastora Andriele, a pastora Dora, o pastor Márcio e a pastora Patrícia, tá bom? Então vamos orar agora pela vida deles, que o Senhor os guarde e abençoe eles, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, por cada um dos nossos pastores, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Senhor, continuar dando direcionamento para eles, Senhor, em nome de Jesus, guarda cada um deles, guarda a família deles, Senhor, em nome de Jesus, que eles possam cada dia mais te conhecer, cada dia mais ser usados por ti, Senhor, em nome de Jesus. Usa a vida deles, Senhor, que eles sejam luz, Senhor, onde eles estiverem, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Pai, guarda, Senhor, a mente, Senhor, guarda o coração deles, Senhor, em nome de Jesus, que eles venham sempre, Senhor, estar andando nos teus caminhos, em nome de Jesus. Amém. E agora, para finalizar, vamos orar pelas nossas famílias. Estende a mão aí para a tua família, vamos orar para que o Senhor venha salvar a tua família, venha abençoar a sua família. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, pela minha família, Senhor, cada um daqueles que ainda não te conhece, Pai, que o Senhor venha, Senhor, convencê-los, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, salva, Senhor, cada um deles, livra-o, Senhor, do mal, em nome de Jesus, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que cada um dos meus familiares, dos familiares dessas crianças, venham ser salvos, Senhor, por Ti. Traga, Senhor, essa salvação, Senhor, para cada um deles, em nome de Jesus, Senhor. Pai, em nome de Jesus, perdoa, Senhor, os pecados das nossas famílias, Senhor, em nome de Jesus. Perdoa, Senhor, por eles não acreditarem que o Senhor é o Filho de Deus, Senhor. Pai, que eles venham, Senhor, te conhecer, Senhor, que o Senhor os salve, Senhor. Me usa, Senhor, nos usa, Senhor, para ganharmos as nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Então agora nós vamos para o louvor. Vamos louvar agora ao Senhor com toda a alegria que você tem, com toda a tua força. Do mesmo jeito que a gente vai brincar com muita alegria, que a gente vai dançar com muita alegria, vamos fazer tudo isso para o Senhor agora, tá bom? E a primeira que a gente vai cantar é uma que vocês já conhecem. Então vamos cantar aí de casa também, vamos dançar, tá bom? Todo mundo já lembrou da letra, já lembrou da dança, vamos só tirar o faz, tá bom? Agora nós vamos tirar o faz e vamos tirar o diz. Agora nós vamos tirar o faz, o diz e o escuta. Deus tudo e tudo vê, 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 sim, Deus tudo vê. O Senhor, tudo que ouve você. O que você Agora, por último, nós vamos tirar o faz, o diz, o escuta e o vê. O que você, Deus tudo e tudo, Deus tudo, o Senhor, tudo que ouve você. Parabéns! E agora nós vamos cantar uma outra música que o nome é A Alegria. Quem aí tá alegre? Quem aí tá contente? Eu tô alegre. Espero que você também. Então agora nós vamos cantar uma música com alegria ao Senhor. Amém? A alegria verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso
Então agora nós vamos cantar a última, que vai falar que nós somos um corpo de Cristo, que eu preciso de você, você precisa de mim e que nós precisamos de Cristo. Sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar, sem parar, parou. Sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo. Sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar, sem parar, parou. Sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar, sem parar, parou. Sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Boa noite, crianças! Tudo bem? Saudade de vocês! Hoje a tia vai continuar a história da estrela, que semana passada o Mário e o Ícaro contaram. Hoje a tia vai contar o resto da história, para a gente saber o que aconteceu com a estrela, o que Deus fez através da vida dela. Vamos ouvir? Então vamos voltar para a gente recapitular só o finalzinho da história. Então, no final da história, foi que o pai da estrela chamou ela para casa dela, né? Chamou a estrela para casa dela e, de repente, a estrela foi obrigada por ele, pelo pai dela, a se curvar diante do Deus, né? Do Deus da religião dele, do Deus hindu, e ele ainda esfregou cinza na testa dela. Por quê? Porque o pai achava que ela estava trocando de religião, mas não era isso. A estrela, ela estava trocando, era a vida dela. Deus, ele trouxe uma nova vida para ela, né? Jesus deu uma vida nova para ela, não era somente uma religião. E aí, ela sabia agora que ela era filha de Deus e queria aprender muito mais sobre Deus. Um dia, ela estava desesperada na casa dela. Ela fugiu da casa do pai dela, né? Porque o pai dela tinha chamado ela de novo para casa. Ela fugiu da casa do pai dela e foi para uma escola cristã. Ela passou um tempinho só ali, mas foi um tempo suficiente para ela ouvir mais um pouquinho a respeito de Jesus. Quando ela chegou em casa, o pai dela pegou a sandália, bateu no rosto dela, cuspiu nela e falou para ela assim: sem vergonha, você me dá nojo, estrela. Toda a nossa família está sendo desprezada aqui na vila por causa de você, por causa dessa sua nova religião. Porque lá eles perseguiam cristãos, né? Quem se convertia, quem se rendia a Jesus era perseguido e a família toda era desprezada. Então o pai estava com muita raiva, porque eles estavam sendo desprezados pela escolha da estrela. Depois desse dia que ela fugiu para a escola cristã, o pai dela vigiou, começou a vigiar mais ela ainda de perto. Tirou até um livrinho do Evangelho de Marcos que ela tinha ganhado. E aí, o único versículo que ela lembrava era aquele que a gente viu na semana passada, que diz o quê? Quem nos separará do amor de Cristo? Era o único versículo que ela lembrava. Quem nos separará do amor de Cristo? Responde aí você.
quem pode te separar do amor de Cristo? Quem pode me separar do amor de Cristo? Vamos responder? Ninguém! Responde aí. Ninguém vai e ninguém pode me separar do amor de Cristo. E era esse versículo que ela lembrava. E toda hora ela ficava falando e pensando: ninguém pode me separar do amor de Cristo. Então, e ela continuou suplicando, falando: Pai, por favor, me deixa, me deixa ir lá ver a minha professora, ver a Amy, a missionária, eu quero me despedir dela, por favor. E ele: de jeito nenhum, nada no mundo vai me fazer mudar de ideia. Só que um dia, o Deus que agora a Estrela acreditava, cria, confiava, o Deus vivo, que é o mesmo Deus nosso, e Ele é poderoso, Ele mais tarde, Ele fez a Estrela ouvir do pai dela. O pai dela chegou e falou assim: tá bem, Estrela, pode ir lá se despedir da sua professora. A Estrela saiu correndo, para a casa da Amy, e aí a viagem foi tão difícil porque era um pouco distante. E a Estrela já estava passando uns dias angustiada dentro da casa dela, não é? E muito doente, ferida, né? Nesse tempo que ela ficou lá na casa do pai dela, ela foi correndo na casa da Amy. Quando chegou lá, ela desmaiou porque ela ficou muito, muito doente. E durante 4 semanas, a missionária, a Amy, cuidou dela e ensinava a Bíblia para ela nesse tempo. Quando passou as 4 semanas, o pai da Estrela apareceu lá na casa da Amy, e ele viu como ela estava sendo tratada. Então ele não tinha do que reclamar. Então aí ele falou assim: tá bom, vou te deixar mais uma semana. Quando se passou mais uma semana e ele sabia que a Amy não estava em casa, ele chegou, entrou na casa e a Estrela recebeu ele com carinho, beijou o pai, abraçou o pai, mas o pai... E ela falou assim: ó, eu não tenho medo do Senhor, papai. Se o Senhor me levar, o Deus vivo a quem eu estou servindo, Ele vai me trazer de volta para cá. Porque eu preciso e eu quero aprender mais sobre Ele. E é aqui que eu aprendo. O pai ficou com tanta raiva naquela hora que ela falou isso, que ele pegou a mão, esticou a mão assim para pegar ela, agarrar e bater nela. Que aí de repente, quando ele esticou a mão, o braço dele caiu, sem força. E ele falou bem baixinho: eu não tenho força no meu braço, eu não tenho força contra o seu Deus. Ele ficou sentado, ele sentou lá no chão e ficou lá encostado na parede. E falou para a Estrela: lê para mim, por favor, alguma coisa do seu livro aí. Que livro ele estava falando? Ele estava falando da Bíblia. E a Estrela começou a falar, ela leu o que está escrito em Atos, no capítulo 9, quando Deus fala com Saulo, que Deus impediu Saulo de matar os cristãos. E ela falou assim para o pai: pai, o Senhor não veio me matar, o Senhor veio tirar a minha fé em Jesus. Mas o Deus vivo impediu o Senhor de fazer isso. E aí o pai estava se sentindo tão cansado, Deus fez ele se sentir tão cansado, e ele falou para a Estrela: por favor, Estrela, peça ao seu Deus para ele me ajudar. Eu não vou forçar você a deixar sua professora, não. Eu tenho medo do seu Deus. E aí ele ficou escutando um pouco mais sobre o que a Estrela falava sobre Deus e sobre Jesus Cristo. E ele levantou e foi para a casa dele. Aí, na casa vizinha da família da Estrela, morava um rapaz chamado Supu. Ele era mais velho do que a Estrela. Eles eram adolescentes, né? Eles eram amigos e eles queriam namorar quando eles quiserem e queriam se casar quando ficassem mais velhos. E o Supu, ele pediu para ter a Estrela como esposa dele quando ela ficasse mais velha. Mas tem uma coisa, Supu, ele era canhoto. E na Índia, ser canhoto era uma maldição, era uma desgraça. Então o pai da Estrela jamais permitiria que ele se casasse com a Estrela. Só que Supu, ele conhecia Jesus. Só que ele seguia Jesus secretamente.
E aí um dia ele entendeu que ele deveria falar sobre Jesus abertamente, que ele amava também Jesus. E aí, porque a Bíblia fala em Romanos 10, 9, que com a nossa boca a gente tem que confessar que Jesus é o nosso Senhor. E no coração a gente tem que crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então ele fez isso. Ele fez isso pela primeira vez. Ele confessou, ele falou com a boca dele que Jesus Cristo era o Senhor dele. Sabe o que aconteceu? A família dele cercou ele e começou a xingar ele e começou a falar: fica quieto, não fala mais isso não. E um deles falou assim ainda: ó, sua mãe vai morrer de desgosto, Supu. Ele só fez isso, ele abaixou a cabeça e ele falou: eu não posso deixar o Senhor Jesus, ele morreu por mim. Então, e aí o pessoal começou a zombar dele, dizendo que Supu, você disse que agora é cristão só para você se casar com a Estrela. E aí começaram a zombar dele e da Estrela por causa desse negócio de casamento, de namoro. Aí um dia, Estrela e o Supu, eles estavam caminhando. Lembra aquele caminho que ela achou a moeda para ofertar a Deus? Pronto, naquele caminho, a Estrela falou para ele: Supu, as pessoas estão falando mal da gente, porque a gente contra o nosso Deus por causa de nós, falando, zombando da gente, falando que a gente está namorando e a gente nem está namorando, né? Então a gente precisa desistir disso, para que ninguém possa falar mal contra o nosso Deus. Então ali os dois se ajoelharam e eles fizeram um voto a Deus de que eles iam viver somente para Deus e para a sua obra. Uma semana depois que eles fizeram isso, o Supu morreu envenenado. Tamanha raiva que as pessoas tinham lá na Índia da pessoa receber Jesus e viver para Jesus. Depois disso, ele ainda quando estava quase morrendo, ele falou: Vitória é o nome de Jesus, porque ele sabia que ele estava com Jesus, né? A Estrela, depois que ele morreu, a Estrela foi para casa da Amy e começou a viajar com a Amy, né? Ela tinha mais ou menos uns 15 anos naquela época e ela começou a falar para multidões de pessoas do amor de Jesus, sobre Jesus, mas ainda ela precisava aprender muitas lições sobre Jesus, sobre Deus, né? Um dia ela morreu um funcionário na casa dela, ela nem se importou do pai dela, porque ele era da classe. Lembra que na Índia as pessoas são divididas em classes, em castas? Só porque esse funcionário era de uma casta inferior, ela falou: ai, não tem problema ele ter morrido não. Mas aí ela foi aprendendo que Deus, ele trata todas as pessoas igualmente, ele ama da mesma maneira as pessoas. E aí ela também começou a se preocupar em não maltratar os animais, que ela nem ligava quando um animalzinho era maltratado. Mas em Mateus 10, 29, Deus fala que ele se importa até com um simples passarinho. Então a palavra de Deus estava entrando, começou a fazer a morada no coraçãozinho da Estrela, e ela começou a ser transformada pela palavra mais e mais. Aí o tempo foi passando, aí agora a Estrela já era uma moça grande, bonita, bondosa, e ela falava para toda a família dela sobre Jesus. Olha que legal, a mãe dela, a irmã dela e a avó dela começaram a crer em Jesus por causa da Estrela. Olha que maravilha! Então você também, quando você começar a falar do Senhor Jesus, a sua vida ser cada vez mais transformada pelo Senhor, a sua família, toda ela, vai ser do Senhor, vai crer em Jesus. Aí, o que aconteceu? Um dia a Estrela ficou muito doente, com uma febre muito, muito alta, e toda a família dela achou que ela ia morrer. Mas Deus curou a Estrela, glória a Deus, Deus poderoso, Ele curou a Estrela, porque Ele queria ela e ia usar mais ainda a vida dela. Aí, depois de um tempo, o pai dela morreu também, e aí o pai dela, ela ficou sabendo que quando o pai dela morreu, ele se recusou a adorar a Shiva, o deus deles, e a colocar a cinza na testa dele. Ele não quis isso.
Ele não quis também, ele ficou doente e ele não quis receber o sacerdote hindu da outra religião dele, né? Como o povo costumava fazer, e ele não quis fazer ofertas a esses deuses. Então a estrela, ela podia apenas esperar de que ele tivesse clamado para o Deus vivo que ela tinha falado e ele tinha visto na vida dela. Não é não é maravilhoso isso? Através das nossas vidas, outras pessoas crerem no Senhor, não é? Depois de um tempo, olha só o que aconteceu. Depois desse tempo, a estrela já estava grande, moça, já ela foi morar sozinha numa outra vila. E na época, na Índia, tinha uma doença chamada varíola, que estava sendo muito comum na Índia e estava matando um monte de gente. E a estrela ficou doente de novo, pegou essa doença, varíola, quase morreu. E todo dia ia uma senhora, uma mulher ia lá ajudar ela, fazer comida para ela, porque ela ficou muito doente, né? E só que a mulher só ia no finalzinho da tarde para fazer a comida para ajudar a estrela. E ela ficava sozinha. Apareceu um homem vigiando a estrela, um homem mau descobriu que a estrela estava sozinha e ele queria fazer algo ruim com ela. E todo dia ele começou a passar perto da janela dela e falava: irmãzinha, eu posso entrar para cantar um hino para você? Olha, toma cuidado. E ela não conhecia, você não pode dar atenção para quem você não conhece. Mesmo ele falando irmãzinha, como se ele fosse também de Jesus, né? Ela nem conhecia ele queria entrar lá na casa dela, fazer uma maldade. Sabe o que ela fez? Ela orou e ela pediu a Deus para proteger ela. Sabe o que Deus fez? Ele mandou um cachorro mesmo. Lá na Índia, os cachorros, eles não são igual aqui, não são animais de estimação igual a gente cuida dos cachorros, não. Geralmente eles são maltratados na rua e eles se acostumam com isso e eles não são igual os nossos cachorrinhos daqui, amorosos e leais, não. Eles são deixados de lado e eles nem têm esse carinho, né? Esse companheirismo que os cachorros daqui têm. Mas Deus fez com que esse cachorro ficasse lá na porta da casa da estrela. A estrela dava comida para ele e ele não saía da porta lá da casa dela. E esse homem ficou com muito medo por causa do cachorro e ele nunca mais voltou. Deus, ele nos protege de todo o mal. A gente às vezes não sabe como, mas ele é um Deus poderoso, não é? Assim como ele protege a estrela, ele te protege, ele me protege. Amém? Depois, o que aconteceu? Desde que a estrela começou a procurar o Deus verdadeiro e vivo e ela encontrou ele, ela nunca mais voltou para os antigos costumes, para a religião, para os deuses antigos. Pelo contrário, ela se tornou cada vez mais fiel a Deus. Ela começou cada vez mais a conhecer e a ensinar, a fazer Deus conhecido. Ensinou milhares de pessoas a confiar em Deus, no Deus vivo que pode fazer maravilhas. E muitas pessoas foram para o Senhor, conheceram o Senhor através da vida da estrela. Será que alguém poderia separar a estrela do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Quem pode nos separar do amor de Cristo? Ninguém, nada e nem ninguém. Porque o Senhor Jesus, ele falou assim, em Hebreus 13:5: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Olha que promessa que Jesus faz para todos nós. Se você crê no Senhor Jesus como seu Senhor, ele fala isso para você. Nunca, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais eu te abandonarei. E foi assim que a estrela viveu. E assim que nós vivemos, crendo que Deus, que Jesus nunca vai nos deixar, nunca vai nos abandonar, quando nós confiamos, cremos em Jesus, né? Talvez a gente
possa enfrentar algumas dificuldades como estrela. Mas lembrem-se, crianças, sempre do que Jesus falou: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Amém? Se você ainda não recebeu Jesus e ainda tem medo, do que pode acontecer, do que pode acontecer no futuro ou com a sua vida mesmo, entregue a sua vida a Jesus. Fala para Ele: Senhor Jesus, eu quero confessar que o Senhor é o meu Senhor. Eu quero te pedir perdão pelos meus pecados que fizeram o Senhor ir para aquela cruz e morrer no meu lugar para me salvar. Vem, Senhor Jesus, sobre a minha vida, e eu quero que o Senhor seja o meu Senhor. Eu quero que o Senhor governe a minha vida. Em nome de Jesus. Amém? E esse é o final da história da estrela. Assim como a estrela foi usada para levar o amor de Jesus para milhares de pessoas, assim é também com as nossas vidas, com a sua vida. Ele quer usar a sua vida para levar a vida eterna para muitas e muitas pessoas. Confie nele, entregue a sua vida a Ele e lembre-se, olha isso: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Essa é a promessa que Jesus faz para todos nós. Amém? E nada pode nos separar do amor de Cristo. Foi assim que Estrela viveu. Nada separou ela do amor de Cristo, que foi o maior, é o maior de todos os amores. Amém? Deus te abençoe. E nada, viu? Pode te separar do amor de Cristo. Boa noite! Tudo bem? Tudo bem, crianças? Tudo bem, amados? Eu sou Adriano, eu sou aqui da Igreja da Nova Aliança, hoje em Suzano. E eu sei que esse vídeo está alcançando muitas crianças aí pelo Brasil, né? Sertão nordestino, nossas igrejas lá também, em Crato, Caririaçu, vem a ver, não é isso? E na África, com o pastor Márcio e a pastora Patrícia. Hoje nós vamos começar fazendo, sabe o quê? Decorando o nosso versículo, aprendendo o nosso versículo. E aí, ó, nosso versículo na tela? João 14, 15. Então, hoje nós vamos aprender o versículo João 14, 15. E nesse versículo, né, tem uma palavra de Deus para nós, tem uma palavra de Deus para mim e para você. João 14, 15, como está escrito aqui, ó: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João 14, 15. Então, como é que eu sei que eu amo a Deus? Como é que eu identifico que eu amo a Deus? Em que momento eu sei que eu estou amando a Deus? Quando eu obedeço os mandamentos de Deus. E aonde estão os mandamentos de Deus? Na Bíblia. Aí, quem falou a Bíblia, tá certo. Lá na Bíblia, a palavra de Deus, ali está a vontade de Deus. E quando eu e você para pensar nisso, o que é que tem? Eu leio a Bíblia, eu aprendo a Bíblia e eu vivo a Bíblia. Eu aplico a Bíblia na minha vida e você na sua vida. E aí nós expressamos o nosso amor por Deus. Vamos decorar esse versículo? Vamos aprender esse versículo? Esse versículo que vai ficar marcado em nós? Vamos lá? João 14, 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João 14, 15. João 14, 15. Se me amares, guardareis os meus mandamentos. João 14, 15. Mais uma vez, a última. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João 14, 15. Ok? Agora sem ver. Só repita comigo. João 14, 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João 14, 15. Esse foi fácil, hein? O versículo de hoje foi muito fácil. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João 14, 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos.
João 14, 15. Vou dar um tempo para você repetir em casa. Ok, é isso mesmo. Agora guarda esse versículo no seu coração. Hoje nós vamos ver uma história muito interessante. É uma história que vai falar sobre um rei. Fala comigo, um rei. Foi o primeiro rei de Israel. O nome dele era Saul. Então um dia um povo pediu para si um rei. E Samuel, que era o profeta, que era um juiz daquela época, ele ungiu a Saul como rei. E Saul foi rei por muitos anos. Só que teve um episódio que Saul, ele desobedeceu a Deus. E essa desobediência que Saul teve mostrou que o coração de Saul estava longe do coração de Deus. Vamos entender essa história? Certo dia, Samuel teve uma visão, teve uma voz de Deus. Ele ouviu Deus falar e foi até Saul retribuir, isso. Esse texto, ele está no livro, de 1 Samuel, do capítulo 15, dos versos 1 a 35. É o capítulo 15 todo. Então, Saul estava na casa dele e Samuel foi ter com Saul. E chegando lá, Samuel falou: o Senhor enviou-me a ungir-te para seres rei sobre o povo, sobre Israel. Agora, portanto, atenda à voz das palavras do Senhor. Olha, o Senhor queria que Saul fizesse algo em favor de Deus, em favor do povo. E era o quê? Há muitos anos atrás, quando o povo de Deus passou por uma terra, a terra dos amalequitas, o que aconteceu? Aquele povo não permitiu que o povo de Deus passasse por ali. E Deus, nesse momento, ele derramou a ira dele, sobre aquele povo. O que é que Deus fez? Vamos acabar com aquele povo. E o recado que Samuel trouxe para Saul foi: acaba com todo aquele povo. Aquele povo, ele vai ser extinto da face da terra. Tanto o povo, quanto os animais, quanto tudo a eles que pertencem, vai ser destruído. E Saul foi para a batalha. Saul foi até reuniu o povo todo de uma região chamada Telaim. E reuniu ali 200.000 homens. 200.000 homens. Então foi muita gente que Saul reuniu. E Saul foi até a cidade de Amaleque e lançou-se sobre aquela cidade. E a palavra fala que quando ele reuniu o povo, que ele convocou o povo foi com ele até aquele lugar. E chegando lá, ele olhando os malequitas, ele olhou para todos eles. E aí veio um pedido, para que Saul tivesse bondade para com todos ali, os filhos de Israel, Por quê? Porque aquele povo não teve bondade para com os filhos de Israel na época que era para ter. E agora estava vindo sobre eles o juízo do Senhor. E aí, a palavra fala que eles foram, e eles feriram os amalequitas, e eles foram a outras cidades, foram correndo, matando, expulsando e destruindo aquele povo como o Senhor tinha mandado. Mas aqui começa a primeira desobediência de Saul. Fala comigo, primeira desobediência. A primeira desobediência de Saul foi: Saul tomou Agag, o rei dos amalequitas, vivo, e destruiu por completo todo o povo, mas ele levou o rei com ele. Primeiro erro de Saul. O segundo erro de Saul, agora no slide aí que você vai aparecer, é: Saul e o povo pouparam tanto o rei quanto os melhores ovelhas, bois e animais, novos, engordados e cordeiros. Tudo que os olhos dele achavam que era bom, ele guardou, e o que ele achava que não era bom, ele destruiu. E aí Saul voltou para casa acreditando que tinha feito o correto. Mas o Senhor visita Samuel de novo na casa dele. Samuel já estava na casa dele de novo. E o nosso Deus visitou a Samuel, o profeta Samuel, e falando: arrependi-me de haver estabelecido Saul como rei
pois ele virou as costas para não me seguir e não tem cumprido os meus mandamentos. E isso deixou Samuel muito triste. E ele clamou ao Senhor a noite toda pela vida de Saul. Samuel a noite toda clamou pela vida de Saul. Mas no outro dia, Samuel se levantou muito cedo e disse: vou atrás de Saul, vou ao encontro de Saul. E chegando lá, aonde ele encontraria Saul, as pessoas falaram: Saul não está aqui. Ele tinha ido até o Monte Carmelo. E lá no Monte Carmelo, ele fez o quê? Ele fez uma estátua em homenagem a ele. Outro erro de Saul foi fazer uma estátua, fazer uma imagem em homenagem a ele. Ele não homenageou a Deus, mas ele fez uma homenagem a ele. Outro erro, o coração de Saul estava longe do coração de Deus. Repete comigo: o coração de Saul estava longe do coração de Deus. Sabe por quê? Porque o coração de Saul estava em desobediência. Crianças, todas as pessoas que estão em desobediência têm um coração longe do coração de Deus. Ok? E aí, seguindo aqui o texto, ele viajou do Monte Carmelo até Gilgal e Samuel foi atrás dele. E quando encontrou Saul vendo Samuel, se encheu de alegria. Saul se encheu de alegria e falou: louvado seja o Senhor, não é? Eu cumpri o mandamento do Senhor. E Samuel disse: então o que significa esse barulho, esse balido, esse barulho dos animais? E aí Saul falou: eu trouxe o que tinha de melhor para oferecer a Deus. O povo que estava comigo quis trazer o que tinha de melhor. Pensa bem, quantas vezes a gente ouviu pessoas que não era para ouvir? Quantas vezes eu sabendo na Bíblia que eu não posso brigar com meu coleguinha, eu não posso desobedecer a minha professora, eu não posso responder ao meu pai, eu não posso desobedecer ao meu pai, mas vem outra pessoa e fala: vamos fazer isso porque isso é bom, e a gente faz. Saul fez isso. Saul fez o que desagradava a Deus porque alguém disse para ele que era bom. Nós não podemos fazer isso, porque nós somos obedientes a Deus e obedientes à palavra de Deus. E aí, seguindo viagem, Samuel falou: fica e te contarei o que o Senhor me disse essas noites. E aí o Saul falou: prossegue, o que foi que Deus te falou? E Samuel disse: quando tu eras pequeno em tua própria vista, não foste tu feito cabeça da tribo de Israel e te ungiu rei sobre Israel? O Senhor te enviou uma viagem e disse: vai, destrói completo os pecadores, os amalequitas, e luta contra eles até que sejam consumidos. Porque então, se obedecestes à voz do Senhor, mais voastes sobre o despojo e fizestes o mal à vista do Senhor. Não é? Não obedeceu à voz do Senhor, mas tirou do despojo, tirou do que era do meio do povo. O que é que Deus falou para Samuel em relação a Saul? Deus falou para Samuel: Saul não me obedeceu, ele não foi obediente. Ao contrário, ele, de tudo que era para ser destruído, ele tirou algo. E Samuel ficou muito bravo com Saul. E Saul ficou: mas Samuel, eu obedeci, eu segui o caminho que o Senhor me enviou. E ele trouxe, eu só trouxe Agag, o rei dos amalequitas, destruir todos os outros amalequitas. Porém o povo tomou despojo as ovelhas, as pessoas que estavam com ele. Outra lição que a gente aprende hoje: guarda no coração. Nós não podemos fazer o que as pessoas querem que a gente faça, mas nós temos que ensinar para as pessoas a importância de obedecer a Deus. Isso não é bonito? Vamos ouvir isso de novo? Olha que interessante. Eu não devo dar mais ouvidos, eu não devo dar ouvidos aos meus amigos que querem que eu faça a vontade contrária de Deus. Mas ao contrário, eu tenho que ensinar o que Deus pediu, ensinar para as pessoas a serem obedientes a Deus. Vamos seguir a viagem?
E aí no próximo texto, Samuel diz: tem o Senhor alegria, tem o Senhor prazer em ofertas e sacrifícios ou na obediência? Samuel disse que Deus, ele se agrada mais, Deus ele está mais alegre com a obediência do que com os presentes. Olha que coisa interessante. Às vezes a gente quer dar um presente para Deus, mas a gente não é obediente ao que Deus ensinou. Guarda isso no coração. Deus ele quer mais a sua obediência do que os seus presentes. Deus quer mais a sua obediência. Obediência como filho, obediência aos seus pais, obediência na escola, obediência à sua professora, obediência no meio dos amiguinhos, vivendo em paz com todos eles. E obediência principal a Deus, obedecendo a palavra de Deus. E aí, aqui a gente lembra do versículo decorado. Qual foi o versículo que nós decoramos hoje? João 14, 15. Como é que está lá escrito? João 14, 15. Repete comigo. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Quando eu vejo isso, a gente descobriu que Saul não tinha guardado os mandamentos de Deus, porque Saul não tinha obedecido. E Saul queria trocar a obediência pelo presente. Guarda isso. Você nunca vai trocar a obediência pelo presente. Nós vamos obedecer a Deus de todo o nosso coração. Passando mais um pouco para frente. Então aí sim, Samuel disse a Saul: eu não vou contigo, porque você rejeitou a palavra de Deus. Olha que coisa interessante. Aqui a palavra nos ensina que a gente não deve adorar ou ir para locais com pessoas que não adoram a Deus. Saul queria adorar a Deus, queria entregar os presentes a Deus, mas Samuel sabia que aqueles presentes não agradavam a Deus. Então nós não devemos ir para lugares que não agradam a Deus com as pessoas. Nós temos que ficar firmes. Mas teve um momento que Saul falou para Samuel, e Saul disse, bem assim, ó. Saul falou, demais força. Saul disse: eu pequei contra o Senhor. Quando Saul reconheceu que tinha pecado contra o Senhor, então ficou diferente. Depois que Saul confessou, depois que Saul falou que ele tinha desagradado ao Senhor, não é? O que aconteceu? Aí sim, Samuel foi adorar a Deus junto com Saul. Então vamos lá. Os nossos amiguinhos que ainda não agradam a Deus, o que é que nós temos que fazer? Fazê-las declarar que Jesus é o Senhor da vida delas. Como é que elas fazem isso? Reconhecendo que são pecadoras. E aí elas vão receber o perdão de Jesus, quando Jesus morreu na cruz por elas. Olha que coisa magnífica. Saul aqui, ele se arrependeu. E quando ele se arrependeu, o profeta Samuel foi adorar a Deus junto com ele. Então aí nós podemos fazer isso. Então nós temos que fazer o papel do profeta Samuel onde nós estamos. Na nossa casa, nossa escola, nossa vizinhança, nossa família, em todos os lugares. Como nós fazemos isso? Olha aqui para mim. Levando a palavra de Deus. Dizendo que Jesus, ele criou todas as coisas, ele formou todas as coisas. Deus criou todas as coisas e formou todas as coisas. Falando para ele, em segundo lugar, que o nosso coração ele está sujo, porque o pecado habita em nós. Falando para ele que a obra de Jesus Cristo aqui na terra foi perfeita. Jesus Cristo morreu na cruz para que eu e você tivéssemos os pecados perdoados. Mas precisa de atitude minha e sua. O nosso coração ele tem que ser limpo, ele tem que estar limpo. E como é que o nosso coração fica limpo? Eu reconheço que eu sou pecador. Eu declaro que eu sou pecador. Eu declaro que eu preciso de Jesus. E aí depois disso, eu vou crescer na presença de Jesus. Como uma plantinha que cresce, que é regada, que é adubada, nós vamos crescer na presença de Jesus. E como eu cresço na presença do Senhor Jesus, todas as vezes que eu errar, todas as vezes que eu pecar, eu me arrependo. Outra coisa é orando a palavra e obedecendo a palavra. Outra coisa que eu vou fazer é ir
para a igreja e para os cultos com os meus amigos, ou com a minha família. A outra coisa é falar da palavra de Deus para todas as pessoas. Crer que Jesus Cristo, Ele é poderoso para me perdoar. Ok? E aí, passando isso, logo depois disso, Samuel foi para a casa dele e Saul foi para a casa dele. E depois disso, Samuel nunca mais viu a Saul. O pecado nos afasta de Deus, mas o pecado também nos afasta das pessoas que nós amamos. Saul, ele deixou de ser rei, porque o coração dele se afastou do coração de Deus. Saul, ele deixou de liderar o povo por causa de um ato de desobediência. Como é que nós vamos viver a partir de hoje? Obedientes. Deus abençoe a tua vida, meus amados. Um cheiro. Tchau, tchau. Deus abençoe, que vocês tenham uma excelente semana com o Senhor Jesus. Amém? Eu vou orar aqui para a gente encerrar o culto de hoje. Põe a mão assim no teu coração, fecha o seu olhinho e abaixa assim a sua cabeça. Pensa só em Jesus. Eu vou orar por você, tá bom? Senhor Jesus, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer por esse amor tão grande que o Senhor tem por Deus e por nós, Senhor Jesus, pela sua obediência, pela salvação que o Senhor nos deu através do seu sacrifício, através da sua morte e através da sua ressurreição. O Senhor é o nosso Senhor Todo-Poderoso. Senhor, grava essas palavras na nossa vida, que elas sejam vida para todas as crianças, para a minha vida, que a gente possa viver as nossas vidas para o Senhor, para levar mais vidas para o Senhor. Abençoa, Pai, a semana, a vida de cada criança, abençoa os pais delas, abençoa os irmãos, abençoa os avós, os tios, abençoa a casa de cada uma das crianças. Guarda, Senhor, a saúde delas, livra elas de todo mal, Pai. E em nome de Jesus, que a tua bênção seja sobre cada criança, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, a sua família e uma ótima semana em nome de Jesus. Um beijo. Até semana que vem. Deus abençoe.